tarde. Boa tarde. Maravilha, né? Como o Márcio disse, o meu nome é Sebastião Prudente do Nascimento, mais conhecido como Sapo, né? Eu sempre brinco que o meu nome é Sapo e o meu apelido é Sebastião. Antes de eu começar a contar meu testemunho, as maravilhas que Deus fez na minha vida, da minha família, tem uma palavra da Bíblia que ela está comigo desde antes de eu dar a trombada com Jesus. Essa palavra me acompanhava sem eu saber, que está em Eclesiástico 2, que fala sobre a paciência. E o versículo que me acompanha sem ter eu conhecido Jesus é o versículo 4. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tenha paciência. Então tudo isso aconteceu comigo há 20, 30, 35 anos atrás, sem eu saber que essa palavra existia. Passei por muitas humilhações, várias provações, muitas dificuldades. Mas eu tive a paciência de esperar, entre aspas, para estar na glória hoje, né? E hoje na missa das 6h15, após a missa das 6h15, eu fiz uma adoração. E naquela adoração me passou um filme muito rápido. 10 anos eu trabalhei no Ministério de Música. 10 anos eu toquei daquele lado para o cantor animar e preparar para o pregador chegar. E olha o que Deus fez comigo hoje. Hoje meus irmãos tocaram, meu amigo Márcio Deschini animou, preparando para me falar. Deus inverteu todinha a minha vida. Falaram para mim lá em Lorena: você vai tocar? O músico aqui está fora. O músico aqui é outra coisa. Hoje eu sou um missionário de Deus, ministro da música. Hoje eu não sou mais um músico, eu já fui músico. Hoje eu sou um ministro de Deus. Então o tocar hoje para mim aqui é segundo plano. Maravilha, gente? Então eu sou consagrado na comunidade Canção Nova. Vou falar um pouquinho sobre a consagração. O que é a consagração? Já contei isso em vários lugares. Um amigo meu também falou para mim assim, porque eu estava falando para ele sobre Deus, sobre Jesus, né? Aqueles alunos de música perverso, né? Aí ele pegou e falou assim para mim: mas então quer dizer que é só vocês da Canção Nova que é consagrado? E eu não sou. Falei: lógico que você é. Então vamos lá. Você vai à missa? Não. Você reza o terço? Não. Você lê a palavra de Deus? Não. Você tem um sorriso nos lábios? Lógico que não. Então, essa é a nossa diferença. Só isso. Eu exerço a profissão de um consagrado e você não, né? E hoje esse rapaz, ele é de grupo de oração em Guaratinguetá, né? É maravilhoso o que Deus faz através da gente, né? Maravilha. Então vamos lá, vou contar um pouquinho do testemunho da minha vida. Tem muita história, muita coisa engraçada, muita coisa triste. Então quando eu me lembro, gente, daqui a pouco vocês vão saber também a minha primeira missa. A minha primeira missa foi aqui na Canção Nova aos 44 anos. Que eu toquei na minha primeira missa, que eu fui na missa. Logicamente que meu pai e minha mãe devem ter me levado na missa quando eu era criança, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Então minha primeira missa mesmo foi aqui na Canção Nova aos 44 anos. Vocês vão ver que lástima. Foi uma lástima. Mas vamos lá então. Então, quando eu tinha que eu me lembro, meus 7, 8 anos de idade,
Eu trabalhava com meu pai de ajudante de carpinteiro. Meu pai era carpinteiro e eu trabalhava com meu pai. Na parte da tarde. Na parte da manhã eu estudava num colégio que se chamava Irmão Maristas, em São Vicente de Minas. Alô, povo de São Vicente, um abraço, hein? E por volta de 15 para meio-dia, quando terminava a aula, eu ia embora, todos os alunos iam saindo das salas para ir embora para casa. E eu passava em frente ao refeitório do colégio. Um salão grande, aquela comida exposta, arroz, feijão, bife acebolado, Coca-Cola. Porque eu sabia que eu ia chegar na minha casa, eu não ia ter o que comer. Mas por dentro eu pensava assim, eu levantava na ponta dos pés para olhar naquela janela, para ver aquela comida. Eu pensava comigo, um dia eu vou comer esta comida. E no outro dia, outra semana, foram vários meses aquela cena de eu sair da aula, passar em frente ao refeitório, olhar aquela comida, sabendo que na minha casa talvez teria um feijão com polenta, que naquela época era angu. Um feijão com angu. E quando tinha couve, porque era plantado no quintal da minha casa. E eu pensava comigo, um dia ainda vou comer esta comida. E meu pai morreu num acidente muito cedo e tal, e eu criança, eu tive que sair. Eu tive que sair para trabalhar. Peguei um trem em São Vicente de Minas, fui para Barra Mansa, onde tinha uns parentes meus em Barra Mansa. Eu tinha que cuidar da minha mãe, né? E eu fui para Barra Mansa. Então aquela cena da comida desapareceu, não existia mais. Barra Mansa, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Niterói. Comecei a tocar profissionalmente para lá. Então aquilo sumiu. Passei muitas dificuldades, passei muita fome. Eu me lembro que em Barra Mansa, eu tinha que andar mais ou menos de 5 a 6 quilômetros a pé para eu poder comer na casa da minha tia. Aquele calor de 40, 42 graus. Porque o dinheiro que eu tinha para pegar o circular do ônibus, eu tinha que guardar para mandar para minha mãe. Então foram vários anos essa dificuldade, aquela humilhação que está em Eclesiástico. Um músico profissional não tendo o que comer. Mas eu aguentei firme, né? Então, vários anos se passaram, fui para grandes bandas do Rio de Janeiro, depois mudei para Lorena. Em Lorena toquei também num conjunto muito bom. Depois eu fui para São Paulo, na banda Réveillon, aquela coisa toda, esqueci daquela cena da comida, esqueci de tudo. Aquilo não existia mais, nem passava mais pela minha cabeça. E quando eu entrei na Canção Nova, depois vocês vão saber também como eu entrei na Canção Nova, como eu me tornei o ministro de Deus também. E tem alguém aqui que é culpado disso aí, daqui a pouco vocês vão saber. Quando eu entrei na Canção Nova, nós fomos fazer um encontro no liceu, lá em São Paulo, um colégio, perto da Praça da Sé, um colégio muito grande. E naquele carro foi eu, o Laércio e o Padre Jonas. Olha para vocês verem que privilégio. Eu, o Laércio, Padre Jonas. Só que eu não sabia nem rezar Ave Maria, não sabia nada. Eu era um profissional, eu estava aqui como um músico profissional. E nós fomos para aquele encontro em São Paulo, de manhã. Laércio animou, Padre Jonas pregou. E quando deu por volta de meio-dia, que deu intervalo, Laércio falou para mim assim: Sapo, agora nós vamos almoçar. Tá. Então aguenta aí que eu vou aqui no banheiro e já volto. Fui no banheiro ali atrás do palco. Quando eu já entrei no palco de novo, eu já não vi mais o Laércio. Não vi Padre Jonas, não vi mais ninguém. E eu fiquei meio assim, meio perdido. O que eu vou fazer? E agora? Vou para onde? E esse almoço, será que é lá fora? Será que era na rua? Será que saíram? Me deixaram aqui? Tinha muita gente, né? Eu não sabia o que fazer.
E de repente me abre uma porta lá no fundo daquele colégio. O Laércio me chamou, abriu a porta e falou: Sapa, é aqui, o almoço é aqui. E eu fui naquele lugar que ele me chamou. Gente, quando eu entrei naquela sala, era aquela de quando eu tinha 8 anos de idade. Igualzinho. A mesma comida, o mesmo arroz, bife cebolado, Coca-Cola, salada, e os padres tudo em volta para almoçar, e uma cadeira vazia, de frente para o Padre Jonas para me sentar. Então quando eu entrei, aquele filme veio rápido na minha cabeça, que eu me lembrei de quando eu tinha meus 7, 8, 9 anos. Aquela comida que eu falava que eu sempre ia comer, um dia eu vou comer essa comida. Aquela comida estava ali na minha frente. Eu sentei e contei para o Laércio o que tinha se passado, rapidamente. Choramos juntos, aquela coisa toda, e me abraçou e tal. Ele ainda falou para mim assim, ó: se você for fiel, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Na época até brinquei ainda. Eu falei: não, Laércio, eu sou fiel, eu não estou traindo minha esposa, não. Eu falei: não, eu não estou falando disso aí. Estou falando de ser fiel a Deus. Né? Comi aquela comida. Comi para arrebentar. Né? E eu pensei comigo assim depois: isso aí é coincidência. Isso não existe. Foi uma coincidência. Voltamos à tarde para a pregação, tal, o Padre Jonas pregando e tal. E aí depois nós viemos embora. Como eu moro em Lorena, já fiquei, vi num caminho já pensando, falei: não, isso aí coincidiu. E esqueci. Não falei nada para o Laércio, só estava eu, o Laércio e o Padre Jonas. Não falei nada, fiquei quieto e tal, fui embora para casa e tal. Passado mais ou menos... Eu sou meio ruim de tempo assim, entendeu? Eu sou meio ruim. Mas passado mais ou menos um mês... Eu estou falando de coisa de ano 2000, gente. Ano 2000. Passado mais ou menos um mês... Estava o Ricardo Sá animando uma quinta-feira de adoração. E eu tocando, estava eu, o Rinaldo e um baterista. Não lembro qual era o baterista mais, mas era eu e ele. Eu estava ali tocando e tal. Quem me aparece do meu lado esquerdo? Eu estava tocando sentado. Quem me aparece do meu lado esquerdo? Laércio. De repente o Laércio apareceu do meu lado. Era o Ricardo que estava animando, o Ricardo Sá. E eu tinha um cisto aqui no dorso da minha mão esquerda, muito grande. Um caroço muito grande. E de 30 em 30 dias, quase de 2 em 2 semanas, eu ia no médico. Ele tirava aquele líquido daquele caroço sumia, fazia um curativo. Pronto. Passava 20, 30 dias, voltava aquele caroço. Eu ia lá no médico de novo, tirava aquele líquido. Isso foi vários anos assim. Que o médico falou que eu tinha que fazer uma cirurgia, ficar com o braço enfaixado, aquela coisa toda. Eu falei: como que eu vou trabalhar? Como é que eu vou tocar? Então eu não vou fazer essa cirurgia, não. E o Laércio me apareceu do meu lado, e eu tocando o teclado. Ele falou assim para mim: que caroço é esse aí? A gente tocando, aquele barulho. Que caroço é esse aí? Eu tocando, eu falei: não, isso aqui é o seguinte, amanhã, inclusive eu vou no médico, ele tira esse líquido aqui e tal, e pronto. Aí ele falou assim para mim: por que você não pede para Jesus curar isso aí? Eu falei: Laércio, você não está entendendo. Eu vou no médico. O médico vai tirar o líquido, vai fazer um curativo e pronto. Ele falou: mas por que você não pede para Jesus te curar? E tocando, aquele barulho ali no meu ouvido aqui. Eu falei: ih, rapaz, esse cara não está me entendendo. Falei: Laércio, você não está entendendo, Laércio. Amanhã eu vou no médico, que é especialista na mão, lá em Lorena, assim assado, ele tira e tal. E conversando e tal, a gente tocando, aí já veio o Rinaldo, falou: sabe, você está errando a música aí. Eu falei: não, mas não é, o Laércio está me atrapalhando aqui também e tal, não sei o que e tal, aquele negócio todo. E o Laércio pede para Jesus, que Jesus te cura, falando no meu ouvido.
Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou pedir para esse tal desse Jesus aí, que esse Laércio pelo menos ele me deixa em paz. E Jesus já estava exposto lá no palco, né? Aí eu falei, Laércio, então é o seguinte, como é que pede? Ele falou, não, você tem que pedir. Eu falei, então, mas como que pede? Você tem que pedir que ele vai te curar. Aí eu falei, quer saber? Eu apontei o dedo para Jesus assim, Parei de tocar. Ficou só o Rinaldo, baixa a bateria sozinho. Jesus, é o seguinte, amanhã eu vou no médico, vou tirar esse caroço aqui, quero ver nunca mais voltar. Beleza? Voltei a tocar, olhei para o Laércio. Isto você pediu para Jesus. E o Laércio sumiu, saiu, apareceu. Tá. No outro dia eu fui no médico tirar aquele caroço. Tirei aquele caroço. 2000, nós estamos em 2013, até hoje ele não voltou. Ainda tem mais ainda. Uns 3, 4 meses depois eu me lembro muito bem que o caroço tinha sumido. Olhei e falei, gozado. O caroço sumiu. O homem cura mesmo. Só que eu tinha uma azia, gente, O meu bolso vivia cheio de Pepsi Samar. Era Pepsi Samar, era o dia inteiro chupando Pepsi Samar. E numa quinta-feira de adoração, eu com aquela azia, eu falei assim, eu vou falar com esse tal desse Jesus de novo aí. Eu quero que ele confie, vamos ver se vai, esse negócio da mão aqui é verdade, aquele negócio da comida lá que aconteceu em São Paulo, eu quero ver ele curar eu dessa azia. Eu pensei comigo, né? Só eu quero ver ele curar eu dessa azia aqui. Essa azia já me acompanhava acho que uns 15, 20 anos já. Gente, meia hora depois, sabe o que aconteceu? A azia aumentou. Aumentou a azia. Eu já fiquei desconfiado com esse tal de Jesus aí. Terminou a quinta-feira, meio-dia, foi eu e o Rinaldo, nós almoçar na casa de uma senhora aqui que sempre fazia almoço pra gente. Eu com aquela azia, rapaz, mas não estava aguentando. E o Rinaldo comendo com aquela boca gostosa, ainda falou assim para mim, ela tinha feito um feijão com tipo uma feijoada. Aí o Rinaldo falou assim, nossa, esse feijão gordo aqui tá uma delícia. Eu falei, eu não podia nem olhar para o feijão, gente, que tanta azia que eu estava. E nós acabamos de almoçar e voltamos para o palco, ficamos descansando num sofá. Voltei para casa, azia. Fui dormir, azia. Falei, sei não. O caroço subiu. Uma azia ficou. Fui dormir, acordei no outro dia. Gente, eu não tinha nada. Mas nada. Eu lembro que eu tomei um copo de refrigerante de manhã. A azia não veio. Fui almoçar, comi de tudo, a azia não voltou. Isso foi por volta do ano 2000 até hoje. Sem caroço, sem azia. Então aí eu comecei a perceber aonde eu estava. Comecei a perceber, falei, pô, esse lugar aqui é diferente. Esse lugar aqui tem gente diferente. Que eu fiz muita amizade com Dunga, com Laércio, com Ricardo Sá. O Rinaldo foi meu companheiro de quarto, vamos dizer assim. A gente almoçava, jantava e dormia no mesmo quarto. Daqui a pouco tem uma história com ele aí também. Então eu comecei a ver que eles eram meus amigos mesmo. Meus amigos. Eu lembro que eu tinha no meu guarda-roupa 50 camisas. 49 era o Dung que tinha me dado. Lá fora isso não acontece, né? Lá fora ele deixa você sem a camisa, né?
Então eu comecei a perceber. Mas isso aí já era 2002. Já tinha passado 2 anos. Aí que eu comecei a me ligar. Padre Jonas pregando toda quinta-feira. Eu aqui tocando, todo mundo prestando atenção. A cura do meu caroço, a cura da minha azia, a minha família melhorando. Aí eu lembro que eu cheguei no Alexandre, o Boina. Falei, Alexandre, tem alguma coisa esquisita comigo. Antes disso, o Nelson Correia, quando vinha dar comunhão no palco, ele dava para os músicos, para o Rinaldo, para a turma, e chegava perto de mim e falava assim, você não. Você ainda não. Tá bom. Porque eu queria comungar, né? Mas eu nem sabia o porquê comungar, só que eu queria. E eu conversei com o Alexandre me falou assim, você tem que confessar para você se comungar. Eu falei, Mas o que é confessar? Você tem que contar seus pecados para o padre e tal, contar sua vida inteira para o padre, para ele dar absolvição para você comungar. Eu falei, Alexandre, vou contar meu pecado para o padre, pode sair falando para todo mundo aí, rapaz, está louco? Não é assim não. Você está pensando, não, sabe, não é assim, ele não conta e tal. Aí me explicou lá um punhado de coisa e tal. Beleza, falei, então arruma aí para mim, vou confessar então. Passou mais ou menos uma semana, ele falou assim para mim, sabe, tal dia, tal horário, 14 horas, a casa 10, Padre José Augusto. Falei, o quê? Padre José Augusto? Falei, vou. Naquele dia eu fui lá confessar com o Padre José Augusto. Fiquei mais ou menos, acho que umas 2 horas ali. Contando meus pecados, contando minha vida, né? Desconfiado. Não sei não, se esse cara vai falar para todo mundo aí na comunidade, tudo que eu estou falando para ele aqui. Eu estava contando, mas estava desconfiado daquele escurinho. Não sei não. Terminamos a confissão. Aí ele falou assim para mim, o seu objetivo de confessar é para comungar, né? Eu falei, Então, só que você não pode comungar. Aí eu fiquei bravo, gente. Falei, nossa, que palhaçada é essa, padre? Eu falo um negócio com o Alexandre vem na minha cabeça que eu tenho que confessar, vem aqui, conto a minha vida para o senhor inteirinha, estou com medo do senhor falar para os outros, e o senhor ainda fala que eu não posso comungar. Isso é palhaçada. Aí foi ele me explicar o porquê que eu não podia comungar. Que eu não era casado na igreja, aquela coisa toda e tal. Que eu casei em 1991 só no civil. Que a minha mulher era evangélica fiel. Daqui a pouco vocês vão saber da vida dela também. Hoje ela é católica. Mas vão saber como se sucedeu isso. E ela é católica sem eu falar nada. Nunca comentei sobre religião na minha casa. Que ela tinha que mudar, que a minha era melhor do que a dela, ou vice-versa. Nunca entrei nesse assunto. E eu falei, e agora? Como é que eu vou falar para a Silvana que eu tenho que casar na igreja católica para me comungar? Como é que eu vou falar? Não tem como. Fui embora para casa, triste. Pensando para o Alexandre, acho que passou eu para trás. Contei minha vida lá para o homem. E disse que eu não posso comungar, tenho que casar na igreja. E agora? Eu lembro, gente, que eu entrei na sala da minha casa, a Silvana estava sentada no sofá. Falei, Silvana, é o seguinte, o Alexandre me falou que eu tinha que confessar e tal, e eu fui lá, falei com o Padre Zé Augusto, contei toda a minha vida para o Padre Zé Augusto, e para me comungar eu tenho que casar com você na igreja, senão eu não posso comungar. Ela olhou assim para cima, falou, se é para te ajudar, vamos casar na sua igreja. Falei, o quê? Falei, então tá. Aí, arrumamos toda a papelada todinha e tal. Nos casamos na igreja, dia 19 de julho de 2003. Igreja cheia, Padre Zé Augusto celebrando, todos os meus amigos músicos, meu padrinho. Gente, tem uma coisa interessante desses músicos aí. Todo mundo. Reinaldo, Márcio Todeschini, Dunga, Ricardo Sá, Laércio, todo mundo. Tudo pão duro, gente. Não levaram um presente para mim. Impressionante, impressionante.
ainda comeram minha comida ainda. Brincadeira, né? Mas foi assim uma coisa. Eliana Ribeiro cantou, Fábio Roniel tocou, o padre Cledimar cantou. Foi maravilhoso, minha mulher estava linda, meu filho pequenininho entrou. Não, maravilhoso, maravilhoso o que Deus fez naquele dia na minha vida. E a partir dali eu comecei a comungar. Comecei a participar das missas, comecei a fazer um pouco de adoração, um dia ia, outro dia não ia e tal, aquela coisa, o começo, né? Comecei. E minha mulher, evangélica, fiel ali, todo domingo no culto da igreja dela. Quando chegou mais ou menos 2007, mais ou menos, deve ser, eu cheguei em casa, minha mulher estava assistindo a Canção Nova, coisa que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Aí eu olhei na televisão, olhei para ela, olhei na televisão, falei, para me ver não é, né? Eu estou aqui, né? Passei, não falei nada, não comentei. Ué, está assistindo Canção Nova? Você não é evangélica? Está assistindo Canção? Nunca falei nada, gente. Passei, fui tomar meu banho. Eu tenho um quartinho meu no fundo da minha casa, que tem meu estúdiozinho, fui lá fazer alguma coisinha e tal. E eu sempre estava vendo minha mulher assistindo ali, Padre Jonas, Padre Zé Augusto, Padre Léo, e ela firme na igreja dela. Tá bom. Aí passou um domingo, ela falou assim, hoje eu não vou na igreja não. Eu falei, Aí tá bom. Aí tinha domingo que ela ia, tinha domingo que ela não ia. Tinha domingo que ia, tinha domingo que não ia. Quando ela não ia, eu achava maravilhoso, porque eu não tinha que sair de casa, eu achava maravilhoso. Porque eu chegava cansado, aquela coisa toda. Aí passou um certo tempo, ela começou a não ir mais na igreja dela. Nunca perguntei também o porquê, nunca, juro para vocês, nunca perguntei. Ué, você parou de ir, não sei o quê, está assistindo Canção Nova? Ué. Aí uma quarta-feira, depois do almoço, ela falou assim para mim, ela me chama de esposinho, né? Esposinho, você pode ficar com o João Pedro para mim? Que eu preciso sair de tardezinha, 6 horas? Eu falei, posso, não tem problema. Aí, de tarde, ela tomou o banho dela e tal, saiu. Lá para as 7h30, 8 horas da noite, ela voltou. Não perguntei também. Na outra quarta-feira, esposinho, você pode ficar com o João Pedro para mim, porque eu preciso sair? Eu falei, xiii. Dei uma olhada no espelho e tal. Tá bom, fiquei. Ela saiu. Na outra quarta-feira, gente, ela falou assim para mim, esposinho, eu vou levar o João Pedro. Eu falei, graças a Deus. Quando eles voltaram, eu falei, bom, para o meu filho eu vou perguntar. Chamei o João Pedro num canto, pequenininho, João Pedro, onde é que vocês foram? Nós fomos fazer um lanche. Fazer lanche? Tá bom. Na outra quarta-feira, eles chegaram, aí graças a Deus eu estava levando o João Pedro toda quarta-feira, gente. Chegaram, chamei o João Pedro, onde é que vocês foram? Nós fomos na casa da minha avó. Casa da sua avó? O menino já estava pequenininho mentindo para mim, gente. E tal. Aí depois eu passei a não perguntar mais. E passou um certo dia lá e o João Pedro falou assim para mim, ô pai, eu preciso contar um segredo para o senhor. Eu falei, pode contar. Não, só tem que me levar lá no shopping, no McDonald's. Eu falei, não, filho, aí vai envolver dinheiro, aí pode parar com isso aí. Não, tem que ser lá no shopping. Não posso, não é assim. E tal, e ele pequenininho começou a chorar, aquela coisa toda e tal. Eu falei, rapaz, vou ter que levar esse menino lá no shopping, não vai ter jeito. Aí deu um jeitinho lá, de tardezinho saímos, fomos para o shopping. Lá ele pediu o sorvete dele e tal. Aí eu falei, João Pedro, e o segredo você vai contar para o seu pai? Sabe o que é, pai? É que amanhã, isso era numa segunda-feira, é que amanhã a minha mãe vai batizar. Eu falei, de novo?
Pô, já batizou lá? Eu lembro quando ela batizou na igreja dela. Eu falei, de novo? Ele falou, não, pai, na igreja católica. Eu falei, o quê? Aí daí que ele pula no shopping, lá o sorvete do moleque, não tive que comprar outro sorvete, porque o sorvete caiu, ainda gastei o dobro ainda. O sorvete caiu, aquela coisa toda. Falei, minha mãe amanhã a gente saía, que ela estava fazendo todo o processo do batismo escondido de mim, para fazer uma surpresa para mim. Aí no outro dia teve a missa, aquela coisa toda, aí a mesma festa, os músicos foram tudo de novo lá, não levaram nada. Ô turminha de pão duro, eu nunca vi, gente, mas é triste, viu? Mas eu também, se eu for, não levo também não, viu? Então ela se batizou. É uma coisa maravilhosa que Deus fez na minha vida, na vida dela, gente. E uma vez o Nelson perguntou para ela por que ela se tornou católica. Ela falou, primeiro, pela mudança de vida que o meu marido teve dentro da minha casa, pelo testemunho de vida que ele dá dentro da minha casa. Aquilo converteu meu coração. E segundo, pelas pregações do Padre Jonas, que ela começou a assistir. Aquilo tocou o coração dela. Vamos aplaudir Deus, gente. Maravilhoso, né? Muito bom. Vai ter. Eu vou contar aqui. Estão pedindo para me contar do terço. Vou contar. Tem um terço também. Vou contar então já do terço aqui. O terço é o seguinte. Vocês não sabem o poder que isso aqui tem não, gente. Ó. Isso aqui tem um poder que vocês nem imaginam. Logo quando eu entrei na Canção Nova, o Rinaldo estava de férias. Eu fui conhecer o Rinaldo, eu tive com ele um contato assim de 2, 3 dias só, mas só de cumprimentar. Fui ter contato com ele mesmo depois de um mês que eu já estava na Canção Nova. Aí nos tornamos muitos amigos e tal, e numa quinta-feira, logo no comecinho, ele entrou dentro do meu carro, e tal, a gente ia almoçar, ele pegou um terço do bolso assim e falou assim para mim, ó, vou te dar esse terço aqui, vou enrolar aqui no retrovisor do seu carro, que vai abençoar seu carro. Aí eu olhei, negócio cheio de bolinho, falei, o quê? Abençoar meu carro? E tal. Não comecei, não sabia nem quem era Jesus, entendeu? Aí como ele enrolou lá no retrovisor do carro, eu falei, tá bom. E fomos almoçar. Voltamos, acabou a tarde, fomos embora para casa. Passei na casa da minha sogra pregar minha esposa. Minha esposa me entra dentro do carro, olha assim, ué, o que é isso aqui? Falei, não, o Reinaldo disse que isso aí vai abençoar o nosso carro. Ele me deu, disse que vai abençoar. O quê? Abençoar o carro? O que é isso, tá louco? Ela pegou, desenrolou assim, do retrovisor, abriu o vidro e jogou para fora o terço. Falei, o que é isso? Você está louca? Eu fiquei com medo dele, né? Fiquei com medo do Reinaldo. Nossa, o Reinaldo vai me xingar, me deu o terço e jogou fora e tal. Ela falou assim para mim, que abençoar o carro, nada. Se ele tiver poder, ele que volte. Aí eu peguei e falei, sabe, você tem razão também, não acredito nesse negócio de abençoar nada não, papo furado isso aí. Tá. Pronto, passou. Passou, ele também acho que não deu conta da falta do terço, nada, é que depois também fui conseguindo outros, fui colocando, acho que nem percebeu. E depois que ela se converteu, eu cheguei em casa um dia, 6 horas da tarde, estava a Sônia Venância rezando o terço, aqui na Ermida. Começou o terço, eu entrei na sala na hora. Ela falou assim para mim, esposinho, como é que a gente faz para rezar o terço? Eu falei, e ele voltou, hein? Que poder que ele tem, né? E ela falou, se ele tiver poder, ele volta. E agora ela queria aprender a rezar o terço. 7 anos depois, 8 anos depois, Deus tem as suas demoras. Hoje talvez até ela reze mais do que eu, se quer saber, talvez, né? Mas vamos continuar aí. Como é que eu cheguei na Canção Nova, gente? Como eu cheguei na Canção Nova? Em 1982, 82, por aí, chegou um menininho na minha casa, pequenininho, calça curta, chinelinho de dedo, falou assim para mim, gente, eu moro a 13 quilômetros da Canção Nova, não sabia que existia
Canção Nova. Ele falou assim para mim: eu vim aprender a tocar guitarra com você porque eu vou tocar com o Padre Jonas. Falei: é? Peguei minha agenda, deixa eu ver aqui a sua mensalidade, quanto é que vai custar. Não quero saber quem é Padre Jonas. Queria saber da mensalidade, quanto é que ele ia pagar. Só que papo vai e papo vem, e eu falei assim: ó, quer saber? Eu não vou cobrar nada seu, não. Vou dar aula para você de graça. Gostei de você, que é o Alexandre Pivato Boina. Falei: gostei de você, vou dar aula para você de graça. E aquele menino começou a estudar comigo. Estudou mais ou menos uns 2, 3 anos, se desenvolveu bem, aquela coisa toda. De repente o Alexandre sumiu. Encontrei com ele acho que uns 4, 5 anos depois, tocando muito bem. Falou assim para mim: então, eu estou tocando com o Padre Jonas. Mas, para mim, Padre Jonas não era ninguém. Não sabia que era Padre Jonas, né? Falei: tá bom. Aí eu vi aquele menino tocar, falei para ele assim: ó, Alexandre, é o seguinte, ó, eu toco numa banda assim, assado em São Paulo, o salário é X por mês, muito bom, tal, só coisa fina, musicão, só músico de primeira, aquela coisa toda e tal. Como ele era voluntário aqui, ele não era ainda consagrado, aquela coisa toda, ele pegou e falou assim para mim: ó, quer saber, eu vou com você então para São Paulo, para mim adquirir mais experiência. E levei aquele menino para São Paulo comigo. E lá em São Paulo, só que ele não participava das nossas rodinhas. Ele era diferente. Ele era diferente. O pessoal ainda brincava comigo: sabe, esse cara que você trouxe é meio esquisito, não? Não participa aqui do nosso joguinho de baralho e tal, não fala uma besteira, não fala um palavrão, não fala nada, o cara está sempre reservado. Eu falei: não, fica tranquilo que ele é assim mesmo, é meu amigo e tal, aquela coisa toda. E passou 3 meses mais ou menos, ele falou assim para mim: Sapa, eu vou sair da banda. Eu falei: sair? Alguém fez alguma coisa para você aqui? Eu falei: não. Essa aqui não é a vida que eu pedi para Deus. A minha vida é viver da providência, tocar para Jesus. Eu falei: o quê? Viver da providência? O que é isso aí? Você está louco? E quanto é que Jesus paga? Não, sabe, viver da providência. Eu falei: você está brincando comigo. O cara ganhava um dinheirão. Falei para ele, ó, então tá bom, você quer sair, você me dá um prazo aí de uns 15, 20 dias para arrumar outro? Não. Amanhã eu já estou indo embora. Eu falei: nossa, assim também? E você que vai me levar no aeroporto ainda, que eu estou indo embora para a comunidade recado lá em Fortaleza, vou viver da providência lá. Eu falei: nossa, esse cara tá louco, tá bêbado. Tá bêbado, só pode estar. O cara ganhava um dinheirão, vai tocar de graça, quer dizer, não estava entendendo nada. Aquilo não entrava na minha cabeça. E no outro dia eu levei ele para o aeroporto, aquela coisa toda, ele, o pai dele, nós fomos e voltamos para São Paulo. O pai dele também não pagou nem um cafezinho na estrada, viu, seu Lauro? Nem um cafezinho pagou para mim também. Toda turminha de pão duro, tá louco? E o Alexandre foi embora. 86, mais ou menos. Quando chegou no finalzinho de 99, gente, dezembro de 99, e essa data eu me lembro, 18 de dezembro de 1999, o telefone na minha casa tocou, eu atendi: Alexandre. Aqui é o Alexandre, o Boina, o Alexandre que está em Fortaleza, é esse mesmo, só que eu não estou mais em Fortaleza. Hoje eu sou consagrado na comunidade da Canção Nova, moro aqui em Cachoeira, praticamente do seu lado. E se você quiser vir, o seu lugar está aqui. Eu falei: o quê? Se você quiser vir para a Canção Nova, o seu lugar está aqui. Eu falei: então eu vou aí em Cachoeira conhecer essa tal dessa Canção Nova. Aí vim aqui e tal, achei o Alexandre e tal. E o Laércio era o coordenador tal do ministério, ele me apresentou: isso aqui é o rincão, isso aqui é não sei o que de sapé, isso aqui é a capela não sei das quantas, isso aqui não sei o que e tal, estou esperando. Quanto é que eu vou ganhar? Trabalhar aqui, mas é a ferpa. Quanto? E fala daqui, fala dali, nada. Eu falei: Alexandre, eu preciso saber a grana. Coçava a cabeça.
Aí o Laércio falou, Sapo, o salário aqui é R$500. Falei, quê? R$500. R$500? Falei, vocês estão tudo ficando loucos. Viver da providência, isso é viver da providência. Isso não existe. E papo vai, o Alexandre falou, eu sabia que ele não vinha, ele ganha muito bem lá em São Paulo, ele é o bambambam, não sei o que e tal. E o papo se mudou de papo e tal, mas de repente, eu não sei, aí é que entra Deus, a gente não sabe explicar os desígnios de Deus. Eu falei, eu vou aceitar esses R$500 aí. Aí eles que não quiseram me aceitar, mas não, você não pode e tal. Não, mas eu vou aceitar. Aí montamos um conservatório em Guaratinguetá, aquela coisa, começamos a dar aula, aquela coisa toda e tal. E ele falou assim para mim, a sua primeira missa, quinta-feira, 6 da manhã. Eu falei, não, Alexandre, não é assim. As coisas não são assim. Primeira missa, não sei o que é isso, rapaz. Eu falei, não, mas eu venho aqui te ajudar. Ah, é? Eu falei, bom, então a coisa vai melhorar. Você vem me ajudar, tudo bem. 5 horas da manhã, gente, cheguei no rincão lá em cima, montei o teclado, em pé, fiquei ali parado, esperando. Fui chegando aí chegou o Chicrinho, que era baterista, chegou a Priscila, que era baixista, 5h15, 5h20, 5h25, cadê o Alexandre? 5h30, 5h35, 5h40. Quem chegou às 5h40? Ricardo Sá. Eu já estava meio preocupado, mão suando e tal. Ele falou assim para mim, eu vou pegar a liturgia ali para a gente. Ele primeiro se apresentou, tal, aqui, eu falei, Sapo, seu dispor, muito prazer, novo tecladista aqui e tal. Ele falou, vou pegar a liturgia para a gente fazer o salmo. Liturgia. Aí ele saiu, eu chamei a Priscila, esse rapaz de cabeça branca aí, disse que vai pegar a liturgia e fazer o salmo. O que é isso aí? Eu falei, não, ele vai vir, ele canta e tal, você acompanha e tal. Eu falei, então tá bom. Ele voltou, cantou, acompanhei, eu vi que ele não gostou muito, eu também não gostei, né? E tal. Eu estou olhando aquele que chegou 2 caras assim, tal, montou uma mesa em cima do rincão, uma mesa grandona, colocaram um lençol branco em cima. Aí os caras de branco, um acendeu uma vela num canto, outro acendeu a vela no outro canto daquela mesa, que é o altar, né? Lógico. Aí eu falei assim, já sei, o Alexandre me enganou. É um velório que vai ter aí. Eu vi 2 velas acesas, uma mesa, eu falei, vai pôr um caixão aqui em cima. Eu não sabia que era uma missa. Gente, aí começou a tal da missa. Aquelas coisas, eu para um lado e a banda para o outro. Eu para um lado, a banda para o outro. A coisa estava feia. E tal, o nego joelho, levanta, não sei o quê. Eu só em pé, só olhando, o pessoal, observando o pessoal, né? Não sabia o que estava acontecendo. Aquele silêncio total no rincão, lotado, silêncio. Falei, isso aqui não serve para mim não, muito silencioso esse negócio aqui. Gente, só para, em São Paulo e Rio de Janeiro, se falava no Sapo, o Sapo era o bambambam. É o que sabia tudo, é o que tocava tudo. Entendeu? O Sapo vai vir aí, todo mundo, sabe como é que é? É o Sapo, não sei o que. Não. Era o bambambam, entendeu? Era o bambambam. São Paulo, Rio de Janeiro, só dava o Sapo. Eu estou falando de coisa de 1980, só dava o Sapo. Quando chegou na hora da consagração, a Priscila falou para mim assim, Sapo, agora você vai fazer um fundo. Você vai fazer um fundo aí. Aí eu pensei comigo, agora eu vou arrebentar. Tocar um jazz, um samba, bossa nova, tal. O que eu vou fazer? Passo tudo rápido na minha cabeça. O que eu faço? Não sei o que tal. Gente, comecei a tocar uma música ali do Ray Caniff. Ela me cutucou, você tá louco? Eu falei, eu sei que tá louco, um musicão desse, o que você quer? Roberto Carlos, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, fala o que você quer que eu toque. Não é música de consagração. Eu falei, Então Deus mostrou para mim ali que eu não sabia nada. Aí eu conheci um cara chamado Reinaldo. Que tudo que tocava, eu perguntava para ele. Tudo que tocava, eu ia com o meu caderno. Tudo que tocava, eu ia com o meu caderno.
E anotava. De vez em quando ele não sabia o nome da música, ele colocava tipo assim, o refrão, o nome da música. Aí eu anotava. Aí 15 dias depois tocava aquela música, eu não tenho essa música. Eu falei, lógico, você tem, tá, mas já era outro nome. Ele me dava um nome que ele não sabia, então aí eu escrevia de novo, mas era a mesma música. Entendeu? Até me acostumar. Eu queria chamar o Rinaldo aqui. Eu quero dizer para ele, aqui na televisão, ao vivo, o músico eu sempre fui, ele não me ensinou a tocar. Quando eu cheguei aqui, eu era um músico profissional. Mas o músico de Deus, tocar com unção, foi ele que me ensinou. Tudo, sem exceção. Hoje eu sou um ministro de música por sua culpa. Eu amo, sabe disso. Maravilha. E é o arranjador dos meus 2 CDs, e será o terceiro agora, em maio nós vamos com o terceiro CD. É o arranjador. É o homem que me fez o músico de Deus. 8 meses depois que a gente se conviveu, eu saí muito com o Padre Jonas. Saí muito. Eu era o músico, entre aspas, que mais sabia música religiosa. Para você ver o que Deus, através dele, você sabe que Deus põe as pessoas num caminho da gente para lapidar. Deus colocou o Rinaldo na minha vida e me lapidou. E como me lapidou? E me lapida até hoje, lógico. Né? Porque o mestre é sempre mestre. Eu queria contar um testemunho, é um pouquinho forte, mas eu preciso contar. Eu estava num conservatório em Guaratinguetá dando aula. A diretora do conservatório me bate na porta. Eu abri a porta, ela falou assim para mim, ó: tem um tenente do Rio de Janeiro que quer vir aqui estudar música. Eu falei, do Rio de Janeiro? Estudar música em Guaratinguetá? Não entendi nada. Tanta escola no Rio de Janeiro, né? Falei, mas meu horário é lotado, fica difícil abrir outro horário, aquela coisa toda e tal. Então tá bom. Na outra semana ela bateu na porta de novo e falou assim, ó, o cara está no telefone, quer vir aqui estudar de qualquer jeito. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o horário de 21 horas. Eu dava aula até 21 horas, vamos abrir de 21 às 22. Abriu aquele horário. Elas se conversaram lá por telefone e tal, ele fez a matrícula lá por telefone. Na outra semana, quando bateu o sinal para o aluno de 21 horas sair para o outro entrar, me entra aquele homem fardado, revólver na cintura, cheio de estrela no ombro. Eu já fiquei preocupado. Nossa, o que será que aconteceu? Eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, né? Fiquei preocupado. Aí, muito prazer e tal, ele sentou. Falei para ele assim, o que nós vamos estudar? Ele falou assim, eu não vim aqui estudar. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Falei, nossa, meu Deus, e agora? Eu tenho uma irmã também que mora no Rio, aconteceu alguma coisa. Morreu alguém, eu não sei. Ele falou assim para mim, ô Rinaldo, você lembra um programa que nós gravamos, eu não sei mais o nome do programa, de repente você até lembra o nome do programa, que a gente contava algumas coisas e não tinha um entrevistador, ficava assim, não lembro mais. Você lembra disso aí, né? Então, um desses programas que eu gravei, esse cara assistiu de madrugada na casa dele, no Rio de Janeiro, no dia que ele ia matar a mulher e o filho e a filha. Era a mulher e a filha. Ele ia matar a mulher e a filha naquela noite. E ele colocou na canção nova, não sei o que eu falei, que ele não me falou até hoje, também não quero saber, que tocou o coração dele, e ele não fez essa besteira. Então ele veio em Guaratinguetá, fez uma matrícula, pagou uma mensalidade, só para me conhecer.
que eu fui, através de Deus, eu fui o homem que salvei a vida daquela família. E é maravilhoso, maravilhoso. Ficamos muitos amigos por telefone, mas muito amigo, muito amigo. Passado mais ou menos uns 2, 3 anos, ele me liga e falou assim para mim: você sabe onde eu estou? Eu falei, não. Então, eu pedi transferência para a aeronáutica de Guaratinguetá, só para ficar mais perto de você. E hoje ele está em Guaratinguetá e tem mais 2 filhos. Ele ia matar um, tem mais 2. Maravilhoso, né, gente? Muito bom. Então, contei aí um pouquinho da minha vida. Eu preciso contar um pouquinho do meu segundo CD, o sacrifício que ele foi gravado. Talvez o Rinaldo nem saiba disso, acho que ninguém sabe disso. 4, 5 dias antes de começar a gravação do CD, que foi dia 2 de junho, eu cheguei em casa, o João Pedro... Vem cá, meu filho, vem cá para o povo conhecer o meu filho, João Pedro. O rapaz que mentiu para mim quando eu era criança, para um bem maior. Isso aqui é gente boa. Filho da Silvana. Eu cheguei em casa, João Pedro estava debaixo de 3 cobertores. Febre altíssima. Levamos no médico. Dengue. O médico falou, repouso absoluto. Isso era tipo numa quinta, sexta-feira. A gravação do CD começava na segunda. Gente, no outro dia, chega em casa, está ele deitado e a mulher. Leva a Silvana no médico. Dengue. Os 2 de cama. No domingo, quem acorda com dengue? Eu. Eu vou ligar para o Rinaldo, acabou a gravação, não existe mais. Vou ligar para o estúdio, acabou. Está todo mundo aqui com 40 graus de febre, como é que eu vou sair de casa? Não aguento. Não, eu sabia que o encardido, ele quer atrapalhar você. Porque o primeiro CD tinha dado um bom resultado. O primeiro CD salvou muitas vidas. O primeiro CD tocou no hospital de câncer em Curitiba. Para as crianças, a ordem médica. E quem me falou foi o diretor do hospital, não foi qualquer um, foi um diretor do hospital de Curitiba, quando eu fui lá na nossa casa de missão. Então eu sabia que tinha um dedinho do encardido. Eu falei, eu vou gravar. Segunda-feira cedo, saí de casa, peguei minha guitarrinha, passei na casa do Rinaldo, peguei o Rinaldo, fomos para o estúdio, sentei no meu cantinho, 40 graus de febre. Fui fazendo, ele falando, fui fazendo. No outro dia, febre, no outro dia, febre, no outro dia, febre. O João Pedro foi melhorando, a Silvana foi melhorando, e eu mais ou menos, aquela coisa toda e tal. Quando acabou praticamente a base do CD, praticamente, não tinha ninguém com dengue mais. Está todo mundo curado. Por quê? O encardido viu que não tinha jeito, que a vitória é de Deus. E por isso que nós vamos para o terceiro CD. Vamos para o terceiro CD, o repertório está maravilhoso. Você vai adquirir, é tudo doado para Canção Nova. Eu não ganho nada com isso. Eu sempre digo que Deus tem várias moedas para pagar a gente. Várias. Eu preciso contar um testemunho muito rápido aqui também. Dá tempo? Tem? Então dá tempo. Em 2003, o Padre Jonas rezou numa medalhinha para mim, de Nossa Senhora. E o Dunga enfiou a medalha em favor de uma casa nossa em Lorena, aquela coisa toda, não dá tempo de contar aqui tudo. E o Dunga enfiou a medalhinha no meu bolso e falou assim, põe lá no quintal da sua casa, que isto vai dar certo. Eu cheguei na minha casa, minha mulher evangélica, ela não podia ver, esperei ela sair, coloquei num copinho escondido, fui lá, peguei a enxada, cavoquei o quintal, coloquei num cantinho lá.
Passou um ano depois, as coisas dando tudo errado. Ainda falei para o Dunga, essa reza do Padre Jonas aí, ó, sei não, tá dando tudo ao contrário. Bom, quando chegou em 2010, a coisa se concretizou. E eu fui procurar Nossa Senhora, que eu queria usar a Nossa Senhora. Comprei até um cordãozinho de ouro, tudo para usar. E não achei a Nossa Senhora. No lugar que eu tinha colocado, dentro do copinho, ela não pode ter sumido. Ela não pode ter sumido. Falei, Dunga, aquela medalhinha de 2003 desapareceu, não consigo achar a medalhinha. O Dunga só falou assim para mim: Nossa Senhora tem muito milagre para acontecer na sua vida, muita coisa para fazer. E um desses dias eu falei que eu ia gravar muitos CDs de graça. Para quem não tivesse condições de pagar um estúdio, eu vou gravar de graça. Não vou cobrar nada. Eu só pensei, gente, falei e pensei. Naquele mesmo dia eu conheci uma senhora que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. Ela me pediu uma carona para Lorena. Levei a mulher para Lorena. Fui na loja de material de construção. Eu cismei de descer aquela hora na loja. Eu não tinha nada no meu quintal de estúdio. Eu tinha mato. Eu só tinha pensado no estúdio. Só pensei. Falei, quer saber? Eu vou ver quanto é que vai ficar o telhado do meu estúdio. Olha para vocês verem. O que Deus faz? Não tinha nada no chão. Eu estava pensando num telhado. Telha, madeira, ripa, aquela coisa toda. Pedi licença para ela, falei com o vendedor, quanto é que eu vou gastar para fazer isso assim, assado, mede tanto por tanto, sei o que e tal. Ele fez as contas lá, vai gastar X. Agradeci, dei tchau para a senhora, ela me agradeceu da carona. E fui embora. Passou uma hora, o vendedor me liga, que hora que eu vou entregar o material? Eu falei, que material? Eu só fui ver o orçamento. Não, mas aquela senhora pagou. Aí chegou telha em casa, ripa, madeira. Eu falei, Deus, eu vou começar o negócio de cima para baixo? Não tem jeito. Tem que começar de baixo para cima. Então, Deus até nisso é espetacular. Ele dá as coisas para você ao contrário. Maravilha, né? Aí eu espero ter contribuído com vocês. Principalmente você que está em casa. Está longe de Deus. Deus, Ele olha sempre para você. Ele cuida de você como cuidou de mim, mesmo eu afastado dEle. Mesmo. Eu lembro até hoje que o Rinaldo chegou para mim e falou assim, você precisa rezar para a sua vida melhorar. 2000, você precisa rezar para a sua vida melhorar. Eu falei para ele assim, chamei ele, falei, vem cá. Então eu não preciso rezar, que a minha vida está um espetáculo. Quanta ignorância, né? Hoje a minha vida é maravilhosa. Isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do meu testemunho, que tenha arrastado alguém para Deus. O objetivo é esse, é arrastar alguém para Deus. Eu aprendi com o Padre Jonas que um consagrado, ele não reza, ele manda uma ordem para o céu. Amém. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!